Quem vai botar a boca no trombone para apurar denúncias? É o Gilmar Mendes. É mesmo. Eu vi. Então, assim, nós temos que aprender a perceber o jogo do xadrez e a fazer política. O Gilmar hoje é nosso aliado, amanhã volta a ser nosso inimigo, mas hoje ele é nosso aliado. E nós somos aliados dele. Muitos dos personagens que hoje estão aqui e passam de todos os quadrantes políticos só estão porque o Supremo enfrentou a Lava Jato. Eles não estariam aqui. Inclusive o presidente da República. O ministro do Supremo, Gilmar Mendes, anula todas as condenações do ex-ministro José Dirceu na Lava Jato. Na prática, Théo-Cury, o que teremos? José Dirceu retomando os seus direitos políticos, porque ele deixa de ser considerado ficha suja. Quem quer alterar a legislação penal ou constitucional tem que ir ao Congresso Nacional. O Judiciário não é. O problema é que o Supremo Tribunal Federal, não sei porque esse nome de Supremo, entendeu? A Corte Constitucional devia chamar, primeiro devia tirar todos os poderes do Supremo, ser só Corte Constitucional. Depois que Judiciário não é poder da República. A nossa Constituição estabeleceu 3 poderes. Só existe 2 poderes eleitos que têm soberania popular. O Legislativo e o Executivo. O Judiciário é um órgão, porque se o Judiciário assume poderes do Legislativo e do Executivo abertamente, porque quando o ministro do Supremo Tribunal Federal aboga para si mudar um decreto presidencial sobre indulto que é de exclusiva competência e discricionária do presidente, nós estamos caminhando para uma ditadura da toga. Quem gosta de prender? Vossa Excelência, quando chegou aqui, soltou Zé Dirceu. Porque recebeu indulto do presidente da República. Não. Vossa Excelência julgou os embargos infringentes. Absolutamente, é mentira. Vossa Excelência dizia que é mentira. Aliás, Vossa Excelência normalmente não trabalha com a verdade. Então gostaria de dizer que José Dirceu foi solto por indulto da presidente da República. E Vossa Excelência está fazendo um comício que não tem nada a ver com extinção de Tribunal de Contas do Ceará. Vossa Excelência está queixoso porque perdeu o caso dos precatórios e está ocupando o tempo do plenário com um assunto que não é pertinente para destilar esse ódio constante que Vossa Excelência tem e agora o dirige contra o Rio. Vossa Excelência devia ouvir a última música do Chico Buarque. A raiva é filha do medo e mãe da covardia. Vossa Excelência fica destilando ódio o tempo inteiro. Não julga. Não fala coisas racionais, articuladas. Sempre fala coisas contra alguém, está sempre com ódio de alguém, está sempre com raiva de alguém. Ministro, eu pediria que a gente o mérito do argumento. Do caso, por favor. Só queria lembrar que os embargos infringentes do Zé Dirceu foram decididos aqui. Ministro, se pudesse voltar ao caso do Tribunal de Contas, este é o caso em julgamento. E se dizia que o mensalão era um caso fora da curva. Zé Dirceu permaneceu preso sob minha jurisdição. Inclusive, revoguei a prisão domiciliar porque achei impróprio e concedi a ele indulto com base no decreto aprovado pela Presidente da República, porque ninguém é melhor nem pior do que ninguém. E, portanto, apliquei a ele a lei que vale para todo mundo. Absoluto foi o Supremo. Aliás, não fui eu, porque o Supremo tem 11 ministros. E, portanto, a maioria entendeu que não havia o crime. E depois ele cumpriu a pena e só foi solto por indulto e, mesmo assim, permaneceu preso porque estava preso por determinação da 13ª Vara Criminal de Curitiba. E agora só está solto porque a segunda turma determinou que ele fosse sob minha jurisdição. Não transfira para mim esta parceria que Vossa Excelência tem com a leniência em relação à criminalidade com base no decreto. Imagine. Aprovado pela Presidente da República. Pois é, mas isso acabou. O circo não pega mais fogo lá no cenário do STF. E você ouvindo o relato de José Dirceu, poderia imaginar que o mesmo Supremo, em que ele disse que não é um poder e que fez duras críticas, né? E o mesmo ministro que praticamente acusou o seu colega Barroso, esse seu colega de corte, né? De ter aliviado a condenação de um corrupto, hoje atua justamente para livrá-lo de todas as condenações e passar uma borracha em todos os crimes que cometeu. Pois é. José Dirceu, vamos contar aqui uma historinha, uma pequena história da vida de José Dirceu aqui. Não toda, né? Não toda oficial. José Dirceu nasceu para a vida pública novamente agora, né? E
E quem é esse ser que parece tão poderoso assim? Pois é, José Dirceu começou a sua militância ainda jovem e foi um ativo participante aí de movimentos estudantis contra o regime militar. Ele foi líder da União Nacional dos Estudantes, a UNE, e participou de protestos, greve, ações de resistências que eram aí considerados ilegais pelo regime militar. Em 1968, José Dirceu foi preso. Nesse período em que houve repressão contra essa insurgência militante estudantil, queria a deposição do governo militar em favor de um novo regime socialista no país. Em 1969, ele foi libertado em uma troca por embaixador americano que havia sido sequestrado aí pelo grupo guerrilheiro do José Dirceu. Ou seja, era aquele ano das guerrilhas armadas. Após sua libertação, se exilou em Cuba, onde recebeu treinamento militar de guerrilha e viveu até a anistia que ocorreu aí em 1979. Em Cuba, Dirceu foi treinado em táticas de guerrilha e em operações clandestinas. Atividades na época poderiam ter sido vistas como preparação para ações armadas contra o regime militar no Brasil. Entretanto, não há registro de que ele tenha efetivamente cometido crimes no Brasil relacionados a esses treinamentos. Como eu disse, Dirceu retornou ao Brasil com a lei da anistia e perdoou os crimes políticos cometidos aí por opositores e também por agentes do Estado durante o regime militar. Com isso, a sua ficha foi limpa judicialmente, permitindo-lhe retornar à vida pública e ingressar à política novamente. Formalmente, na verdade, A primeira eleição de José Dirceu foi em 1986, quando ele foi eleito deputado estadual por São Paulo. E em 1990, Dirceu foi eleito deputado federal. E seu papel no cenário político no Brasil continuou a crescer desde então, culminando em cargos importantes como o de ministro-chefe da Casa Civil no governo de Luiz Inácio Lula da Silva em 2003. E já em 2015, José Dirceu foi denunciado no escândalo do Mensalão, que foi aquele esquema de compra de apoio político no Congresso Nacional durante o governo Lula. Ele foi acusado de corrupção ativa e condenado pelo Supremo Tribunal Federal em 2012, perdendo aí seus direitos políticos. E como acontecia, mais ou menos como acontecia esse esquema do Mensalão? O governo contratava determinada empresa através lá de pregões, de licitação. Porém, essa empresa que era contratada pelo governo, dentre ali os líderes, não sei se foi exatamente José Dirceu, mas que consta que foi ele que comandava todo esse esquema. Determinava um percentual ali para o PT, outro percentual para os políticos que votassem a favor do governo. Então, alguns políticos ali eram pagos mensalmente por votar com o governo no Congresso Nacional. E, inicialmente, o José Dirceu cumpriu pena de prisão domiciliar e foi um dos primeiros grandes julgamentos de políticos no STF. Momento em que o ministro petista, Joaquim Barbosa, brilhou na condenação de alguns corruptos envolvidos, e era aquela ação que, na verdade, ela era apontada aí como
a maior roubalheira da história do país e, por outro lado, livrando Lula da responsabilização. Até então não tinha o Petrolão, que realmente que foi o cume, o maior roubo aí da República. E em 2012, no julgamento do Mensalão, Dirceu foi condenado a 10 anos e 10 meses de prisão, mais multa por corrupção ativa e formação de quadrilha. Sua pena foi ajustada para 7 anos e 11 meses devido a recursos, mas isso marcou então a primeira condenação de um ex-ministro da Casa Civil do Brasil. Em 2015, não bastasse o Mensalão, e ele já fora do governo, né, mas sendo um dos homens mais influentes do PT, Dirceu foi preso novamente e desta vez pela Operação Lava Jato, sendo acusado de receber propinas de contratos da Petrobras, enquanto atuava como consultor. E ele foi condenado a 23 anos de prisão em 2016 por corrupção passiva, organização criminosa, lavagem de dinheiro com provas sobradas. Tá vendo? Ele já, até essa data de 2016, uma longa ficha de crimes cometidos aí por José Dirceu. Em 2017, ainda no âmbito da Lava Jato, Dirceu foi novamente condenado em um segundo processo a 11 anos de prisão por corrupção e lavagem de dinheiro, ligado a propinas de empreiteiras que mantinham contratos com a Petrobras. Continuou, né? Depois do Mensalão, foi novamente com o Petrolão. A investigação mostrou que ele teria continuado a receber vantagens ilícitas mesmo após o Mensalão. Em outra etapa da Lava Jato, Dirceu foi condenado por mais 8 anos e 10 meses de prisão por corrupção e lavagem de dinheiro. Ele teria desta vez utilizado sua empresa de consultoria para dissimular o recebimento de propinas que, segundo a Justiça, totalizavam aí milhões de reais provenientes de contratos públicos. Em 2019, após vários recursos, Dirceu teve algumas de suas penas diminuídas devido ao cumprimento parcial e à progressão de regime. Foi liberado para cumprir prisão domiciliar. Em 2021, ele obteve liberdade condicional, mas ainda respondendo a processo. E agora, meus amigos, como num passe de mágica, o ministro Gilmar Mendes, do Supremo Tribunal Federal, né, acho que é bem conhecido no país, anulou todas as condenações de José Dirceu. E segundo o antagonista, o ministro Gilmar usou premissas falsas para livrar o mensaleiro petista José Dirceu, condenado por suborno no esquema do Petrolão, de todas as condenações sofridas no âmbito da Lava Jato. Do conteúdo não autenticado de mensagens roubadas por hackers e violação criminosa de aplicativo de celulares, o ministro explorou um trecho de conversa atribuída a procuradores sobre a formulação de denúncia contra a filha de José Dirceu, Camila Ramos de Oliveira e Silva, para acusar de conluio entre juízes e procuradores que partilhavam de um mesmo objetivo político partidário e que usaram prerrogativas de seus cargos para alcançá-lo. Ainda segundo o antagonista, Gilmar Mendes, no entanto, omitiu em sua decisão que, no dia 28 de outubro, o então juiz Sérgio Moro ele teria rejeitado a denúncia contra a filha de José Dirceu, feita por procuradores do Ministério Público Federal. Ela só não viria a ser aceita porque também é omitido pelo ministro e pela 8ª turma do TRF4, Tribunal de Segunda Instância Revisor da Lava Jato.
após recurso do MPF contra a decisão do ex-juiz Moro. Na ocasião, o TRF4 determinou que a ação penal deveria tramitar e ser julgada, mas Moro deixou a 13ª Vara Federal de Curitiba antes do julgamento do mérito. Dirceu, aliás, nunca foi citado em mensagens atribuídas ao ex-juiz Sérgio Moro. Pois é, fazem peripécias para alcançar justamente aquilo que eles desejam, né? E referente a esse caso, eu vou colocar aqui um vídeo do deputado Gustavo Gaia e vai falar um pouquinho desse episódio aí envolvendo o ministro Gilmar e a liberação de José Dirceu. Vamos ouvir. Sinceramente, tem que ter muito estômago para aguentar isso aqui. Terça-feira, primeiro dia de sessão no plenário, depois de um longo período sem votações importantes devido às eleições, onde basicamente a Câmara dos Deputados, o Congresso inteiro esteve em um longo recesso. No primeiro dia, onde as coisas voltam a funcionar, a gente recebe essa notícia de que Gilmar Mendes basicamente inocentou, anulou todas as condenações contra a mente por trás de todo o esquema de corrupção que destruiu o nosso país. Inclusive, estamos pagando o preço por essa destruição até hoje. Gilmar Mendes decide anular todas as condenações de José Dirceu. José Dirceu, aquele que fugiu para Cuba, aprendeu a fazer guerrilha marxista, voltou para o Brasil sob o nome de Daniel e foi a mente por trás de todo o esquema de corrupção da facção criminosa do PT. Anulado. José Dirceu, que tinha centenas de anos de condenação, agora é ficha limpa. Ele pode concorrer a cargos públicos, ele pode concorrer a ser deputado federal, a senador, até mesmo a presidente. Se o STF quiser que ele seja presidente, ele será presidente. Quem poderá impedir? É um absurdo o que está acontecendo aqui. Só para você ter uma ideia, há não muito tempo atrás, o próprio Gilmar Mendes brigou com o Barroso porque o Barroso havia liberado, soltado José Dirceu. Você lembra desse momento? Vossa Excelência, quando chegou aqui, soltou Zé Dirceu. Porque recebeu indulto do presidente da República. Não. Vossa Excelência julgou os embargos infringentes. Absolutamente, é mentira. Vossa Excelência dizia que é mentira. Aliás, Vossa Excelência normalmente não trabalha com a verdade. Então, gostaria de dizer que José Dirceu foi solto por indulto da presidente da República. E Vossa Excelência está fazendo um comício que não tem nada a ver com... Curioso, não? Gilmar Mendes, há não muito tempo atrás, entrando numa briga com Barroso por ter liberado José Dirceu, hoje anula todas as condenações de José Dirceu. Lembrando que José Dirceu também já foi um daqueles que queria fechar o STF. O problema é que o Supremo Tribunal Federal, não sei porque esse nome de Supremo, entendeu? A Corte Constitucional devia chamar, primeiro devia tirar todos os poderes do Supremo, ser só Corte Constitucional. É um tapa na cara, mais um tapa na cara do povo brasileiro, mais uma ação ilegal, uma ação perversa de um ministro do STF. E onde está o Senado para fazer alguma coisa? E o STF, ao invés de prender corruptos, não, o que ele está fazendo? Está prendendo pessoas inocentes que invadiram um prédio público no domingo desarmadas. Está mandando busca e apreensão na casa de deputado federal, porque de acordo com eles, eu financiei o 8 de janeiro com cota parlamentar sem nem ter assumido como deputado ainda. Eu não sei como isso é possível. Eu quero muito ter acesso aos inquéritos, porque até hoje eu não tive, para entender como que eu consegui fazer essa façanha de viajar no tempo. Eu recebo busca e apreensão, porque de acordo com o STF, no meu escritório funciona uma escola, mas não fizeram busca e apreensão no meu escritório para saber se lá funciona uma escola. Fizeram na minha casa para pegar meu celular. Sabe, às vezes eu fico pensando, talvez hoje a única forma de você não ser perseguido por ministros do nosso Supremo Tribunal Federal, pelo Judiciário Brasileiro, pela Polícia Federal, se você for realmente corrupto. Você quer ter a certeza de que a polícia não vai bater na sua casa, que a sua vida não vai ser destruída, que a imprensa não vai para cima de você? Roube bastante. Roube o máximo que você puder. Quanto mais você roubar, melhor você vai ser tratado aqui no nosso país. Talvez, roubando bastante, você vai ser até convidado a viajar para palestras internacionais junto com ministros do STF. Antigamente, nós trancávamos a porta das nossas casas para impedir que bandidos entrassem.
Hoje, a gente tranca a porta da nossa casa com medo da Polícia Federal entrar. A não ser que você roube. A não ser que você seja o grande mentor do maior esquema de corrupção que o Brasil já viu. Aí você está tranquilo. Você será convidado para cafezinho, para reunião, para viagens internacionais, para palestras financiadas por empresas que estão sendo investigadas pelo Supremo Tribunal Federal. Isso que virou um escárnio. Isso virou um total e completo escárnio. Agora José Dirceu, o mentor do maior esquema de corrupção que o mundo já viu, é ficha limpa. É de partir o coração saber que o nosso país está desse jeito. E parte ainda mais saber que os nossos filhos vão viver num país desse jeito. Senadores, está na hora de agir. Vamos fazer agora, nós vamos batalhar para conquistar a anistia do 8 de janeiro. Essa é a pauta prioritária que nós temos agora. A anistia a todas as pessoas que foram condenadas pelo 8 de janeiro, a todas as investigações do 8 de janeiro, que isso já foi longe demais. A gente precisa voltar à normalidade, o Brasil precisa voltar a andar. Chega de perseguição, chega de busca e apreensão na casa da direita, enquanto a esquerda fazendo o maior roubo do século e nada acontece. É desanimador, como eu disse, tem que ter estômago para aguentar isso aqui. É isso, é triste mesmo assistir isso no que a Suprema Corte do país se tornou, infelizmente. Mas depois do que fizeram para colocar Lula novamente na presidência da República, já era para se esperar que isso iria acontecer. José Dirceu, que é o mentor intelectual do PT, e o próximo passo é José Dirceu fazer parte desse governo que aí está e tentar voltar ao Congresso em 2026. Talvez até mesmo a presidência. A gente já está vendo alguns corruptos já voltarem à cena do crime, como o Pezão lá no Rio de Janeiro, que agora se tornou prefeito, né? O Cabral, que pegou mais de 400 anos de prisão, está por aí fazendo lives, fazendo planos para voltar à política, né? E aí a gente assiste esse episódio decepcionante lá em Brasília, que é tornar todos os corruptos elegíveis e dentro da máquina pública. É uma tristeza isso. Pois é, não esqueça de deixar o seu like, se inscrever no canal e, se possível, compartilha esse vídeo para mais pessoas. Cada mar com a verdade nossa luta não é só o que se vê. Mas contra forças que tentam nos deter. Ele nos veste com a armadura da fé e com coragem marchamos de pé, pois Ele é a nossa força e luz. Em cada batalha é quem nos conduz. Estou armado com a verdade, com teu poder, vou adiante. No dia mau eu vou resistir, com a tua força não vou cair. Vestido com justiça e salvação, oh, a salvação, firmado em Cristo meu coração. Em cada passo, em cada chão, tua armadura é minha proteção. Estou armado com a
grande, mas maior é Deus. Que me fortalece, me leva ao céu.